Então, boa tarde a todas e a todos. Queria, obviamente, cumprimentar-vos a todos, agradecer a vossa presença, dos colegas e também dos colaboradores do município. Nós temos aqui hoje a nossa reunião ordinária do dia 6 de março. No fundo, neste período antes da ordem do dia, tinha aqui só uma pequena nota para partilhar com os colegas, que se prende com um convite que eu creio que já terá sido encaminhado para cada um de vós, relacionado com a cerimónia de assinatura do contrato, tendo em vista a concepção e execução da empreitada da ETAR da Rua dos Vinhos, da remodelação da ETAR e a adaptação para a fábrica de água. Portanto, será no próximo dia 9, pela manhã, às 10h30, e, portanto, naturalmente, o convite está feito para poderem participar nesta cerimónia, que será a apresentação do projeto, a assinatura do contrato e também falar sobre uma iniciativa que existe no âmbito do projeto, que é o BIM, que é um sistema de monitorização que as águas do Tejo Atlântico irão apresentar também nesse dia. Dito isto, enfim, aceitaria as inscrições dos colegas que quiserem agora usar a palavra neste período. Muito bem, começar pela hora de inscrição. Paulo Pinto, se faz favor. Presidente, obrigado, boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento todos os colegas, os colaboradores do município também. 3 ou 4 notas importantes, tal qual tinha falado na última reunião de Câmara. A Rua de Santiago, a intervenção de repavimentação da vala e da vala, porque não está tudo a bater, era só a vala, referente a uma intervenção de recondicionamento da rede de ar que foi feita no ano 2022, está já concretizada e, portanto, foi possível. As condições climatéricas hoje também já estavam piores, mas esse trabalho está feito. Dar nota também, ainda que simbólica, não posso deixar de o referir, porque isso reafirma e representa o firme compromisso político deste Executivo com a execução do plano plurianual de intervenções e de investimento na rede rodoviária concelhia, no fundo com a primeira concretização, a execução da primeira intervenção do plano, que, no caso, o caminho de São Sebastião, na freguesia da Ruda, no limite do concelho. E, portanto, sublinhar aqui, isto é simbólico, mas é para sublinhar o início de uma caminhada que esperemos levar até ao fim, na medida daquilo que nos seja possível. Alertar para uma questão. Temos neste momento a recolha de resíduos a pedido, de monos, de resíduos elétricos, de verdes, resíduos de construção, etc., completamente em dia. Isto é, os pedidos são feitos e na própria semana é feita a recolha desses resíduos tipicamente. Para além disto, dar nota uma vez mais, publicamente, de que, tal qual foi aprovado, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, a recolha de verdes também é pedido. A primeira carga não tem custos para os municípios. É muito importante que as pessoas possam contatar o Ecocentro por forma a que nós cada vez mais consigamos ter, como estamos a ter neste momento, mas queremos ir mais além, as ruas junto aos ecopontos livres de resíduos desta natureza. Portanto, as pessoas contactem o Ecocentro, façam os pedidos. Neste momento temos como target uma semana para poder executar esse pedido e estamos a conseguir fazê-lo na própria semana, e é muito importante. Vamos querer divulgar isto também nas redes do município e no próprio site, por forma a que possamos ter efetivamente, como dizia, junto aos ecopontos, os sítios que são sempre negros nesta matéria, tão limpos quanto possível. Depois, dar-vos também nota de um trabalho que tem sido levado a cabo e que continua em termos de iluminação pública, que tem a ver com a reconversão das luminárias, nomeadamente de vapor de sódio, para luminárias LED, portanto, muito mais eficientes energeticamente e de menor consumo por isso mesmo. É um trabalho que está a acontecer, que continua a acontecer. Temos insistido com em redes e, neste momento, há nota de que mesmo lâmpadas de vapor de sódio que fundiram, por algum motivo, eles estão a substituí-las já e a colocar LEDs, e ainda bem, era essa a nossa pretensão. Isso mesmo irá acontecer também na Quinta da Venga, na Rua José Tiago Neto Rodrigues, por exemplo, e também na urbanização Nossa Senhora da Ajuda, na Rua do Alto da Várzea e na Rua da Bela Vista.
Maior eficiência energética, menor consumo de energia, naturalmente tornar-nos ambientalmente mais sustentáveis é aquilo que pretendemos e queremos muito continuar este trabalho que tem sido francamente vantajoso do ponto de vista económico e permitiu reduzir sobremaneira a fatura energética do município e, para além disso, é claramente ambientalmente mais sustentável. Disse. A palavra ao Sr. Vice-Presidente, só favor. Muito boa tarde, cumprimento a todos os presentes, colegas do Executivo, também os nossos técnicos, Sr. Presidente da Assembleia Municipal também. Muito obrigado. Só algumas pequenas notas relativamente a algumas atividades e algumas áreas que são relevantes do ponto de vista estratégico para o nosso município. Começar pelo associativismo e aproveitar para dar os parabéns duplamente, primeiro ao Clube Recreativo de Cardosas, que ontem levou a cabo uma atividade conjuntamente com a Junta, em que esteve presente a Banda da Santa Casa da Misericórdia, coletividade que está agora em festividade pelos seus 45 anos de atividade em prol da cultura e do desporto no nosso concelho. Depois também ao CRDA, damos parabéns por uma certificação atribuída pela AFL enquanto entidade formadora, levando mais longe também o desporto e tendo essa capacitação que no fundo é um selo de qualidade para aquilo que são as atividades que tem vindo a desenvolver. Também dar aqui um bocadinho do feedback do que foi a participação na BTL, que mais uma vez foi um certame e uma montra para aquilo que acontece no turismo nas suas diferentes vertentes, e a Ruda teve presente, o município teve presente em diferentes valências, desde como parte integrante da rota histórica das linhas Torres, também é parte daquilo que é a apresentação e valorização dos nossos produtos endógenos, nomeadamente os vinhos, e a presença também na sua ligação natural com a Rota dos Vinhos e também com a AMPV, e depois também a presença de alguns daquilo que são os nossos produtos e daquilo que são os nossos produtores. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos pastéis de São Lourenço, e mais uma vez foi uma boa maneira de levar mais longe o nome da Ruda naquilo que tem de melhor, e esta BTL permite precisamente ser esse certame por excelência. Depois também, do ponto de vista da representação, uma palavra também à educação, que a presença do município naquilo que foi a apresentação da Cátedra Unesco na Câmara Municipal de Lisboa, ao nível da juventude também dar nota na sequência daquilo que foi uma atividade já desenvolvida pela Investa Ruda, Futuro Mais Brilhante, uma nova data, 21 de março, entre as 15 e as 18, com já a garantia de presença de 35 alunos inscritos. Depois, de uma forma mais genérica, também dar conta daquilo que foi a participação ativa no último Conversas à Capela, que serviu para uma reflexão, aliás, como é a panagem desta tertúlia, porque é isso que se trata, de uma tertúlia sobre a regularidade e sobre a nossa própria identidade, e deixar já aqui o convite para o próximo trimestre, em que a reflexão será precisamente sobre nós próprios, sobre a Rodense, o que é que somos na atualidade, com estas novas integrações de migrantes e novos moradores integrados naqueles que são os rodenses de sempre. Por último, a nível da cultura, duas notas, uma para a educação, para as artes, de uma forma descentralizada, temos estado a levar aos diferentes centros escolares, começámos pelo da Ruda e agora vamos para o Telheiro, para a educação para as artes pela professora Marlene Viana. Foi inaugurada a sua exposição que serve de mote para essa educação e sensibilização para as artes, e depois também dar aqui uma referência para o escritor José Gardiazabal, que esteve entre nós numa conversa informal e franca na Biblioteca Municipal, trazendo mais uma vez a literatura até nós. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Vereador João Pedro Cavaco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, aqui colegas, colaboradores do município, Sr. Presidente da Assembleia, público. Tínhamos só duas questões, neste caso tenho duas questões que gostaria de expor e perguntar ao Sr. Presidente. Uma delas tem a ver com o ponto de situação da revisão do PDM, ou seja, conforme informado no passado dia 6, já estavam marcadas todas as reuniões até ao final do mês de fevereiro, e todas essas conferências bilaterais com as entidades para dar resposta aos pareceres que tinham sido favoráveis e condicionados relativos à revisão do PDM. Uma vez que as mesmas já se realizaram, gostaríamos de saber qual o ponto de situação, uma vez que nós tínhamos pedido também esses pareceres
para termos uma noção do que é que estava a ser pedido e podermos colaborar, como já tinha dito anteriormente. Gostaríamos de saber, e os mesmos não foram entregues, gostaríamos de saber quais é que seriam as alterações que terão de ser realizadas à revisão proposta e apresentada publicamente, e quais é que são os próximos procedimentos que darão continuidade a este processo. A outra questão tem a ver com a situação da obra do parque de estacionamento por trás do terminal rodoviário, como é que está esta situação da obra e também se há novidades em relação ao processo que justificou o arranque desta obra e do restaurante previsto para o parque de estacionamento existente. Era só. Obrigado. Obrigado. Palavra ao Sr. João Pedro Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes membros do Executivo, aqui presentes, o Presidente da Assembleia Municipal, técnicos que nos auxiliam nesta reunião. Duas questões muito rápidas relativamente à questão dos problemas que existem em termos de alcatramento. Saudar realmente o início do plano intermunicipal, do plano plurianual de alcatramento, embora com as falhas e com as notas que o PSD devidamente identificou, mas há precisamente um mês solicitar os esclarecimentos concretamente quanto à ligação, aquela variante que liga a zona industrial da Mourão à Alverca. E, quer dizer, há um mês falávamos disto, a situação era preocupante. De lá para cá ocorreu a semana passada uma intervenção da Câmara Municipal que, na minha opinião, e não sou o único nesta matéria a achar isto, piorou a situação, porque colocaram o Tovenã em zonas, nomeadamente na curva da variante, e azar dos azares começou a chover. Portanto, neste momento a estrada está praticamente intransitável. Eu passei lá hoje, portanto não é mentira, eu passei lá hoje, está praticamente intransitável e, portanto, o que eu acho que era importante era de uma vez por todas, e não só por uma questão de cumprimento de promessas e de planos e de o que quer que fosse, se olhasse para aquela estrada em concreto, que a Câmara Municipal de Louros, depois das intempéries, teve a capacidade, na parte que pertence à Câmara Municipal de Louros, de encontrar uma solução num mês, e Ruda, que é a principal interessada naquela zona, não consegue encontrar solução. Portanto, aquela estrada está a precisar de uma intervenção urgente, está perigosa, e, portanto, eu entendo que era importante, de uma vez por todas, encontrarmos uma solução para resolver um problema para não termos outro. Isso é o principal ponto que gostava aqui de levantar. Depois, segundo ponto, saber qual era o ponto de situação relativamente à Estrada Nacional 115, sobre a avaliação que ia ser feita das entidades e se existe, no fundo, novidades sobre esse tema. Depois, outro ponto completamente diferente, a Jornada das Mulheres da Juventude tinha ficado pendente de duas questões, que era uma questão relativamente aos banhos, saber se a construção do nível dos bombeiros seria suficiente ou não, no fundo saber se é suficiente e quais os pormenores, e depois em relação à questão da mobilidade, a Ruda Lisboa tinha ficado salvaguardado, mas ainda estava a ser pensado como é que ia ser feita a deslocação dos jovens que ficassem fora da sede do Conselho para a sede do Conselho. Se já existe alternativa, e se ela existe, qual foi a solução encontrada? Muito obrigado. Palavra a senhora vereadora Lopes, por favor. Ora, muito boa tarde a todos os presentes. Na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia e do Presidente da Câmara, cumprimento todos vós. Queria dar nota que no passado dia 1 de março, quando da celebração anual do Dia Internacional da Proteção Civil, foi levado a cabo um exercício, um simulacro de incêndio nesse estabelecimento. Tivemos a colaboração do Corpo de Bombeiros da Ruda dos Vinhos e da GNR também. Estes testes, estes exercícios, sobretudo, servem para testar os planos de segurança internos, treinar a evacuação de emergência, criar rotinas de comportamentos e o aperfeiçoamento de alguns procedimentos a adotar em caso de incêndio. Bem como foi também testado o licenciamento do desfervilhador automático externo que foi cedido pelo município ao Externato João Alberto Faria. É um exercício que contou também com a colaboração de todos os alunos, do pessoal docente e não docente, e em nome da Câmara Municipal, do Serviço Municipal de Proteção Civil, só temos a agradecer o desafio do Externato para realizarmos este exercício, que é sempre bom para todas as entidades envolventes, por forma a prevenirmos
e a criarmos aqui também uma maior cultura de segurança entre todos. Obrigada. Muito obrigado. Muito bem, quero agradecer a todas as intervenções, creio que não ficou ninguém pendente para usar a palavra que eu tenha percepcionado. De todo modo, gostaria de agradecer as intervenções de todos e, no que mais diretamente me diz respeito, obrigado, dar uma nota adicional que não tinha dado na minha intervenção inicial, que foi avacada dos deslocados amadores da Ruda, que tive o gosto também de acompanhar e que naturalmente vem enfatizar o espírito que existe, que é fazer atividades e promover também a tauromaquia e também aumentar a sua receita própria para fazer face às suas atividades. Isso é sempre de louvar e, portanto, naturalmente o reconhecimento para essa atividade. Depois, sobre a situação do PDM, de facto o PDM, enfim, nós estamos a fazer as reuniões bilaterais, praticamente todas elas já tiveram lugar. Há uma que foi adiada por sugestão e por impedimento de participação por parte da CCDR, foi adiada para o mês de abril. Há outras que foram inconclusivas, nomeadamente a APA, e portanto nós vamos, o que é que ficou estabelecido, aquilo que foi possível avaliar em termos de comissão técnica que nos acompanha também e daquilo que é a nossa posição política face das sugestões de melhoria, ficou já assente que iria ser alterado e há matérias que não vamos conseguir chegar a acordo nesta fase e, portanto, o que ficou de nós fazermos foi apresentar justificações mais detalhadas dos perímetros urbanos que entendemos que devem ser preservados e, portanto, neste momento o processo está na comissão técnica e, neste caso, a doutora Romana Rocha, que é a doutora que está responsável pela equipa da RR Planning na revisão do PDM, a apoiar o município e, portanto, o que eu estimo é que até essa reunião com a CCDR, que será no mês de abril, nós tenhamos já esta interação feita com as entidades em que não chegámos a acordo. Há outras entidades, como por exemplo as estradas IP, que foi fácil de resolver o tema, há outras que tinha que ver com a DGT, tinha que ver com uma questão da cartografia e que também é fácil de resolver o tema, portanto são situações diversas, não são comparáveis, as mais densas são com a APA, com a DRAP e com a CCDR e, portanto, a essas não há ainda fumo branco e, portanto, vamos continuar a trabalhar para melhorar as situações, que é esse o objetivo que temos, mantendo-se, obviamente, o objetivo de até ao final deste ano 2023 que a revisão do PDM possa ser concretizada, embora, como disse, há um atraso agora aqui nestas conferências bilaterais por sugestão da própria CCDR para abril. Relativamente à questão do parque de estacionamento do terminal, ali junto ao terminal, de facto também as condições atmosféricas das últimas semanas, meses, não têm sido favoráveis à continuidade dos trabalhos que têm a ver com remoção de terras e tudo mais, e portanto vamos retomar esse trabalho quando as condições estejam mais estáveis, por assim dizer. Da parte do Burger King, enfim, a resposta a essa pergunta é: não há nenhum outro impulso processual para além daquele que já foi avaliado aqui pela reunião de Câmara sobre esta matéria. Relativamente à intervenção do Sr. Vereador João Pedro Rodrigues, a questão do plano plurianual, enfim, nós fazemos o plano plurianual desde logo porque temos o reconhecimento e a humildade até de reconhecer, efetivamente, que não temos no município condições de fazer tudo de uma vez e tudo aquilo que era preciso ser feito, e daí termos que ser capazes de estabelecer prioridades de atuação, e é isso que está em causa, e portanto as prioridades de atuação foram definidas, foram trazidas aos órgãos próprios e vão ser executadas de acordo com a definição de prioridades que lá está vertida. Portanto, a intervenção de fundo nessa via, se tudo correr como está previsto no plano, será durante o próximo ano de 2024. O que está a ser feito nesta fase é, obviamente, isso não prejudica as manutenções que devem ser feitas por uma questão de promoção da segurança rodoviária e daquilo que é a transitabilidade das vias e, portanto, o que foi feito foi fazer uma intervenção com uma base tratada
para as zonas onde estavam abatimentos mais acentuados da via. E, portanto, enfim, eu não sou técnico da área das vias municipais, também desconfio que o Sr. Vereador não será técnico dessa área, mas, tal como o Mark Twain disse que as notícias da sua morte eram manifestamente exageradas, as notícias da intransitabilidade dessa via também me parece que são manifestamente exageradas, mas, como digo, não sou técnico dessa área. Relativamente à Estrada Nacional 115, pois é uma estrada da responsabilidade da IP. Nós temos feito o esforço para tentar que a obra avance. Nós e o município de Sobral, devo dizer também que tem feito diligências, tal como nós temos falado sobre isso. A indicação que tenho é que está o projeto de execução a concluir-se e o objetivo seria intervir durante este ano de 2023, pelo menos é essa a última informação que tivemos. Portanto, o ano vai ainda no mês 3, dia 6, enfim, vamos dar o benefício da dúvida que este ano de facto seja a concretização de intervenções importantes nessa área. Relativamente à questão das Jornadas Mundiais da Juventude, eu deixaria aqui para o Sr. Vice-Presidente, são questões mais concretas e que não nos estou em posse de informação relevante. Bem, relativamente às Jornadas Mundiais da Juventude, e de alguma maneira as respostas estão interligadas, os números que foram aqui apresentados não sofreram alterações e, como tal, à data de hoje, previsível que aquilo que foram as decisões tomadas anteriormente e aqui comunicadas façam face àquilo que são as necessidades previsíveis. Relativamente à questão das deslocações, elas serão feitas em articulação com o plano que está a ser construído do ponto de vista nacional para o evento. As viaturas do município, que nesta altura previsivelmente não vão ser necessárias do ponto de vista da educação, pela calendarização da atividade, estarão alocadas para este evento, em articulação também eventualmente com as juntas. Portanto, o que neste momento existe é a capacitação de que, pelos números que nos foram apresentados à data de hoje, a situação está acautelada. Relativamente à questão dos banhos, a resposta vai também nesse sentido. Há aqui mais uma informação adicional relativamente à última vez que falámos nesta sede sobre o assunto, que foi o Sr. Presidente dos Bombeiros e a Ruda ter sido confrontado com esta situação e deu o seu aval para a implantação daquela infraestrutura que, não sendo vitalícia, sendo uma infraestrutura que pode depois ser retirada no pós-evento, ele deu essa anuência e, portanto, temos neste momento a garantia que essa infraestrutura pode ser lá colocada sem nenhum tipo de dificuldade. Portanto, há esse acréscimo de informação relativamente à última vez que falámos. Mas é isto. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, podemos passar então para os pontos da ordem de trabalhos de hoje, começando pelo ponto número 1, que é a ata da reunião ordinária do passado dia 20 de fevereiro. Eu penso que a ata foi devidamente disponibilizada em tempo para os colegas, dispensar-me a respectiva leitura, como é óbvio, e portanto não sei se há alguma questão quanto ao teor da ata. Não havendo, podemos passar então à votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador João Pedro Cavaco. Por motivo de não ter estado presente, presumo eu. Presumo bem, creio eu. Muito bem. Bem, o ponto número 2 da ordem de trabalhos diz respeito ao subsídio de penosidade e insalubridade, na sequência daquilo que já foi uma deliberação que já veio à reunião de Câmara e também à Assembleia Municipal. No fundo, agora são definidas aqui as funções e fixados os níveis de subsídio para cada uma delas em função do grau de perigosidade das atividades, nos termos daquilo que foi o relatório do Arquivio. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto. Não havendo, podemos então passar à votação deste ponto número 2 da ordem de trabalhos. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalhos de hoje. Ponto 3, portanto, o ponto seguinte, é um ponto que diz respeito a um contrato de financiamento no âmbito da medida de investimento de modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais. Esta é uma linha que foi aberta pelo PRR, Programa de Recuperação e Resiliência. Nós estamos a falar de um valor global de 150 mil euros, portanto 50 para investimentos em equipamentos de apoio ao cinema e sistemas de vídeo e imagem, valor de 100 mil euros. No fundo, este é um apoio no âmbito do PRR para
dotar o auditório municipal de melhores equipamentos e mais modernos no que diz respeito à projeção de imagem, de som e tudo isso. E, portanto, basicamente é isto, ou seja, é um investimento que vai ter este apoio do PRR e que tem que ser executado até final deste ano de 2023. Basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 3 da Ordem de Trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 4 da Ordem de Trabalhos, é também uma decisão de aprovação de uma candidatura que já existiu no passado para a modernização do mercado municipal da Rua dos Vinhos, aquisição de equipamento mobiliário e design interior. Portanto, a candidatura foi aprovada, como é sabido, portanto, o processo neste momento teve um atraso naquilo que diz respeito à execução física da obra, que, enfim, estamos para breve, esperemos nós, a lançar um novo procedimento tendo em vista o avanço da obra física, mas isso não invalida que haja este termo de aceitação da candidatura no que diz respeito ao apoio para a aquisição de mobiliário e decoração interior do próprio mercadinho, e este apoio é de 32.552,50 € não reembolsável por parte do Programa do Portugal 2020 através do PDR 2020. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Faz favor, o Sr. Vereador João Pedro Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, eu não foi claro se existe algum prazo de execução do financiamento que vai ser atribuído ou não, uma vez que as obras estão atrasadas, era um bocadinho nesse sentido que queríamos saber. De acordo com aquilo que são as orientações gerais, eu diria que o seguinte, no caso concreto, Portugal 2020 fecha o seu período de execução final até 2024 e, portanto, a expectativa é, em 2024, ter a execução do programa de acordo com a candidatura e de acordo com aquilo que é as regras que vinculam o Estado português em função disto. O pior cenário que existe é o município eventualmente ter que devolver o dinheiro, mas devolver o dinheiro, se nós não o tivermos gasto, também não é prejudicial, ou seja, para já o que está aqui em causa é aceitar esta candidatura que foi aprovada, não obstante ter sido candidatada em 2020, só agora é que foi aprovada, 3 anos depois. Mas de todo modo, enfim, o que há de risco aqui é nós termos que devolver este dinheiro se não formos capazes de o executar. É impossível prever isto. Agora, nós, perante esta necessidade de deliberar, ou aceitamos já este valor e, portanto, podemos inscrever isto e será uma receita do município, ou atiramos já a toalha ao chão, achar que não vamos executar e, portanto, prescindimos já disto. Como eu acho que não estamos nessa fase ainda e quero acreditar que todos aqui à volta desta mesa tudo farão para que não estejamos nesta fase, vem aqui o termo de aceitação para nós conseguirmos concretizar isto. É o nosso objetivo. Muito bem, não sei se há mais alguma questão. Não havendo, passamos então à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 4 da Ordem de Trabalhos de hoje. O ponto 5 tem que ver com uma proposta para a atribuição de um apoio extraordinário à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda, que nos contactou, pretende levar a cabo no próximo dia 10 de junho, por ocasião do seu 134º aniversário, de uma homenagem ao bombeiro mais antigo de Portugal, que felizmente ainda se encontra entre nós à data de hoje, e esperemos que assim continue durante muitos anos, que é o Sr. Germano Peixinho da Costa, e que a Associação pretende levar a cabo uma obra de arte que depois ficará à entrada da Associação, e pediu a nossa colaboração e, portanto, o valor que está aqui equivale a 50% do custo com a obra de arte que será depois inaugurada nesse dia, que será uma escultura de alto relevo dedicada ao Sr. Germano Peixinho da Costa. O valor que estamos a falar, portanto, é 1.022,90 €, como disse, que é o equivalente a 50% do custo para a associação desta obra. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto, faz favor. Vereador João Pedro Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queremos felicitar os bombeiros pela iniciativa, achamos que é bastante importante e fazê-las, principalmente as homenagens, enquanto as pessoas estão vivas e se duram, é bom. No entanto, gostaríamos de saber se existem imagens da escultura, se existe alguma coisa que nós possamos avaliar, uma vez que achamos que é um investimento ainda grande e gostaríamos de ter os elementos para poder votar em consciência. Ok. Não sei se há alguma questão adicional. Não havendo, podemos passar à votação deste ponto 5º da ordem de trabalhos. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto 6 da ordem de trabalhos diz respeito a um processo para o início do procedimento de restrição de horário de funcionamento de um estabelecimento de bebidas denominado lote 3 em Arruda dos Vinhos. Eu creio que o processo foi devidamente instruído para os colegas. Isto começou em dezembro de 2021 com o abaixo-assinado de alguns moradores da zona, a queixarem-se naturalmente de ruídos elevados e tudo mais. Nós fizemos uma medição acústica por uma empresa da especialidade durante o mês de maio de 2022. Esse relatório, estão aqui identificadas algumas preterições, ou neste caso incumprimentos dos regulamentos aplicáveis da Lei Geral do Ruído, e portanto nós notificámos os proprietários do bar desta situação, recomendando que houvesse adaptação das condições existentes no local para fazer face a esta matéria. Concedemos ainda um prazo de 60 dias para esse efeito. A verdade é que não tem sido possível que as obras tenham sido realizadas, já decorreu mais do que o prazo dado, muito mais do que o dobro do prazo, e portanto estamos em condições de sugerir, em termos de proposta obviamente, a restrição do prazo, neste caso do horário de funcionamento, que atualmente está nas 2 da manhã, e a nossa proposta é que baixe para a meia-noite, para, no fundo, mitigar aqui um bocadinho os efeitos desta exposição ao ruído, nesta que é uma zona também residencial. Portanto, basicamente é isso. Não sei, Paulo, se queres acrescentar alguma coisa ao processo. Está tudo dito. Okay. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a isto. Deixa eu ver o João Pedro Rodrigues, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. A questão que nós tínhamos aqui é, sem pôr em causa o relatório com os DCA2, porque para nós é chinês, mas perceber aqui um bocadinho o que é que esteve na base, ou o que é que está na base desta proposta de alteração das 2 da manhã para a meia-noite. Ou seja, no fundo, há uma parte que parece que a proposta da Câmara Municipal deixa em aberto, que é desde os proprietários do estabelecimento comercial, que neste momento não têm condições ou não têm capacidade para fazer as obras de insonorização do espaço necessárias, mas daquilo que parece, a proposta é que essa possibilidade poderá acontecer, precisa de tempo, está, no fundo, planeada, não está, no fundo, perceber se este novo horário que é proposto foi, de alguma maneira, acordado com os proprietários do estabelecimento comercial, de forma a dar um tempo razoável para que eles possam regularizar a situação. Bem, eu creio que o processo é muito claro, ou seja, nós demos prazo mais do que suficiente para que as intervenções fossem feitas, ou seja, nós estamos a falar de uma medição acústica que decorreu em maio de 2022, foram notificados, perceberam as circunstâncias, perceberam que a posição da Câmara seria ou fazem obras para mitigar e para colocar isto dentro dos níveis que a legislação prevê, ou então vamos ter que tomar medidas no que diz respeito ao horário. As pessoas, por motivos, alegam vários motivos, que são atendíveis ou não, nós achamos que não são atendíveis e, portanto, não se mostraram disponíveis para fazer a obra, tiveram neste momento já, desde que tomaram conhecimento desta diligência,
10 meses. 7, 8, 9, 10 meses. Daqui a pouco há 10 meses, entendemos que é um prazo razoável para isto, e agora o que estamos a propor é um equilíbrio entre aquilo que é a iniciativa económica, que também é um direito, e aquilo que é o direito das pessoas ao repouso, dentro das condições que a lei define como tal. E, portanto, é, no fundo, uma tentativa de equilibrar. Agora, este processo não se esgota com esta audição, com esta decisão. A partir daqui, isto vai ser comunicado à Aresp, vai ser comunicado à DEC, vai ser comunicado às juntas de freguesia, que vão emitir parecer, e a decisão final depois é feita em função disso. Agora, se consultarmos o estabelecimento para esta proposta, não consultámos, agora falámos com as pessoas e foram notificados e dissemos que o que podia estar em causa era, se nada fosse feito, haver uma redução do horário. E é isso que está a ser proposto. A nossa questão iria no seguinte sentido, que não havendo, ou seja, o artigo 8º do Regulamento Municipal é abstrato, e se calhar não tinha que ser mais concreto do que é, relativamente à definição de redução. Mas o Regulamento Geral do Ruído é muito claro relativamente ao período noturno. E a nossa questão é a seguinte, que é, este horário que é proposto, se a Câmara chega à conclusão que a licença que passou anteriormente até às 2 da manhã não é, no fundo, não cumpre os requisitos, ou neste caso o estabelecimento comercial não cumpre os requisitos que devia cumprir, este horário coloca o estabelecimento comercial numa situação de fragilidade na mesma. Porque se entre as 11 da noite e a meia-noite alguma queixa for feita à GNR, se for feito várias queixas e depois dessas várias queixas for feito um novo abaixo-assinado e se for feita uma fiscalização e os decibéis forem superiores ao limite máximo permitido no horário noturno, a situação mantém-se. Isto fazendo aqui um parênteses, nós entendemos que o trabalho da Câmara Municipal é, por um lado, garantir que naquela zona residencial as pessoas possam ter direito ao seu descanso, mas, por outro lado, possa ser promovido, no fundo, a exploração de um espaço comercial que, ainda por cima, tem como público-alvo tendencial jovens e que tem poucas oportunidades em Arruda. Isto é difícil de gerir, não estamos a pôr isso em causa. Mas esta proposta que é feita, se não tiver como limite ou como objetivo chegar a um momento em que é possível fazer a insonorização do espaço, pode voltar a colocar-se. Porque continua, ou seja, os limites mínimos do período noturno continuam em causa. A nossa questão é tão simples como esta. E voltamos ao que dissemos há pouco, que no limite, isto no mundo ideal, a Câmara Municipal deve querer tanto que haja atividades económicas como que haja qualidade de vida para quem mora naquela zona. O conseguir este equilíbrio é difícil, mas talvez falando com os proprietários, tentando chegar a uma data, a um prazo de fecho desta situação, possa ser mais fácil de chegar lá, não sei. A intervenção do Sr. Vereador é um pouco confusa. Por um lado, eu vou referir aquilo que disse, ou seja, esta é uma tentativa de encontrar um equilíbrio entre aquilo que é o direito à livre iniciativa económica, como disse, e aquilo que é também o direito do repouso numa zona urbana e que está urbanizada. Fiquei na dúvida se o Sr. Vereador achava que era mais cautelar colocar um horário já reduzido para as 22 ou não. Foi a dúvida que fiquei. 23, Pronto, fiquei na dúvida sobre isso, porque depois tem aquele período normal do fecho, etc. Bom, não interessa. Nós apresentamos esta proposta. Não houve nenhuma contraproposta. Portanto, é só a dúvida se é esta a melhor proposta ou não. Esta é uma proposta de equilíbrio. Não quer dizer que daqui para a frente seja esta a última decisão que temos de tomar sobre aquela situação. Vamos avaliando. Pode ser para voltar a alargar se as coisas forem no sentido que nós achamos que deve ser, que é acomodarem aquilo que são as sugestões do relatório acústico, até porque tiveram a oportunidade também de fazer um paralelo ou de apresentar uma contraposição a este relatório e não o fizeram em devido tempo.
Agora, há um momento em que nós, como deve imaginar, nós não comunicamos só com os proprietários deste estabelecimento através de carta. Também o fizemos, isto está aqui documentado, mas também fizemos pessoalmente com as pessoas. O vereador também falou, eu também próprio falei, portanto, há de uma coisa. Achamos que é razoável ou não haver alguma iniciativa para que em 10 meses ou 12 meses, daqui a bocado já um ano, em que estas coisas surgem e que as coisas se resolvem. E depois nós podemos questionar, então, mas para que é que serve a Câmara Municipal, na perspectiva de que tem um investimento, teve que gastar para fazer um relatório acústico, notifica e depois é inconsequente. Há um momento em que nós achamos que temos que tomar medidas, quer dizer, e é isso que estamos aqui a fazer. Portanto, achamos que já se esgotaram todos os prazos razoáveis para que a entidade promova aquilo que tem que promover de acordo com o que está no relatório acústico e na legislação portuguesa. A entidade não promove, então a administração pública, neste caso através da Câmara Municipal, deve fazer cumprir a legislação. E, no fundo, se não há investimento naquilo que é a versão acústica, e eu devo frisar que o ónus é da entidade privada, não é do município, até porque o município gera recursos públicos que são da coletividade, que são de todos, e, portanto, se a entidade privada, devidamente notificada, não promover em devido tempo, mais do que razoável, diga-se, qualquer diligência, seria diferente se, por exemplo, já tivesse iniciado obras e não tivessem concluído, por algum motivo, devidamente justificado. Não é nada disso que estamos a falar. Não iniciaram toda a obra, não apresentam nenhum cronograma para isso, não apresentam qualquer garantia ao município que vão alterar o status quo. E, portanto, neste caso, nós ou nos contentamos com essa inoperância, ou não nos contentando, temos que agir em conformidade. É isso que estamos aqui a fazer, numa base de equilíbrio, que é reduzir o horário em 2 horas diárias para permitir que as pessoas tenham pelo menos mais 2 horas de qualidade de sono, que é o que nós pretendemos com esta medida. Aqui, neste caso de colisão de direitos, nós estamos a tomar partido pelo direito ao repouso. É efetivamente verdade, porque efetivamente demos a oportunidade ao agente económico para atuar em conformidade com a preterição daquilo que são requisitos fundamentais de lei, naturalmente do ruído, e que surgiu para tutelar precisamente as pessoas e o direito ao repouso. Não o fez em devido tempo mais do que razoável, a administração pública tem que atuar em conformidade. É essa a questão que está aqui em cima da mesa. Dito isto, reforço aquilo que disse há pouco, não é provavelmente a última decisão que podemos tomar sobre esta matéria. Se o agente económico fizer o que tem que fazer, eventualmente vamos equacionar novamente esta situação. Agora, como está, é que na nossa opinião não deve estar, nem pode continuar. Que é, sabe que está a incumprir, é notificado para resolver, não resolve, não apresenta justificação plausível para não resolver, então a administração pública atua. Basicamente é isso. Muito bem, penso que não há mais questões, estamos em condições de poder votar este ponto. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria com 2 abstenções. Os vereadores do PSD. O ponto 7 da ordem de trabalhos diz respeito a um pedido de isenção de pagamento de taxa pela licença especial do ruído para o Clube da Barriga. Neste caso tem que ver com música ao vivo. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Os pontos 8 e 9 têm que ver com um pedido do CRDA. No caso concreto, o primeiro ponto, neste caso o 8º, diz respeito à isenção de licença especial de ruído, e o ponto seguinte, o ponto 9, para a utilização do pavilhão multiuso, em que se dispensa também o respectivo pagamento da taxa, nos termos do requerimento apresentado, e tem que ver com a utilização do pavilhão para um jantar comemorativo do Dia Internacional da Mulher. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a estes pontos 8 e 9. Não havendo, vou colocar à votação, começando pelo ponto 8, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 8º. Pergunto também relativamente ao ponto 9. Quem vota contra, quem se abstém, é também aprovado por unanimidade o ponto 9. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 10 da ordem de trabalhos, diz respeito também a um pedido de isenção de pagamento da taxa de utilização do pavilhão multiuso. Neste caso, o requerente é a fábrica da Igreja Paroquial da Ruda dos Vinhos.
para a realização do evento CIS, no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Este evento realizar-se-á no próximo dia 11 de março. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos então à votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 11 da Ordem de Trabalhos, diz respeito a uma proposta tendo em vista a aceitação de uma doação do Condado Portucalense em géneros, neste caso trata-se de vinho para o cabaz que tivemos a sorteio na BTL, creio que foi isso. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar à fase da votação. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 11 da Ordem de Trabalhos. O ponto seguinte, o ponto 12 da Ordem de Trabalhos diz respeito a uma proposta que visa a determinação do custo das atividades de apoio à família e das CAFs no âmbito das férias letivas que se aproximam da Páscoa e também nos meses de julho e agosto de 2023. Basicamente, estamos a falar de valores que são para suprir as necessidades das famílias no que diz respeito ao preenchimento das férias letivas, quer da Páscoa, quer do verão. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 12 da Ordem de Trabalhos. O ponto 13 da Ordem de Trabalhos diz respeito ao processo das bolsas de estudo para os estudantes do ensino superior, no fundo, após aquilo que foi o apuramento dos candidatos admitidos e excluídos e o deferimento das bolsas, a aprovação das mesmas, surge a necessidade agora de fixação do valor, que neste caso se propõe, em função do orçamento disponível, de 606,06 € para os alunos bolseiros, que são 33, de acordo com as deliberações anteriores. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, passamos então à fase da votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 13 desta Ordem de Trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 14, diz respeito a mais uma proposta no âmbito da ação social escolar. Enfim, estão aqui identificados, neste caso, os alunos beneficiários. Estamos a falar de duas situações de escalão A no âmbito do pré-escolar, o apoio é de 100% do valor da refeição, e num caso, no segundo ano, também do escalão A, 100% do valor da refeição, estimando-se com estes três beneficiários um custo estimado de 398,58 € para a autarquia. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 14 da Ordem de Trabalhos. O ponto seguinte diz respeito a uma proposta no âmbito do projeto social Fundo de Emergência Social, nos termos de informação dos serviços que está a instruir a proposta, o mesmo reúne condições para poder ser aprovado, e é isso que se propõe. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 15 da Ordem de Trabalhos. Os pontos seguintes, portanto, o ponto 16, 17 e 18 diz respeito também a propostas no âmbito do Programa Social, neste caso de apoio local ao arrendamento, o projeto PALA. Nos termos da informação dos serviços que está naturalmente a instruir a proposta, cada um destes pontos reúne em condições estes três pontos para poder ser deliberados favoravelmente. É isso que se propõe. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos da Ordem de Trabalhos. Não havendo, iríamos passar então à fase da votação, começando pelo ponto 16. Eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Quanto ao ponto 17, questiono também quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade também o ponto 17.
seguidamente, quanto ao ponto 18 da ordem de trabalhos, questiono também quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 18 da ordem de trabalhos. Os pontos seguintes, o 19, o 20, o 21 e o 22, também no âmbito do projeto PALA, e são propostas, contrariamente aos 3 pontos anteriores, de proposta de indeferimento nos termos de informação dos serviços, sendo certo que o ponto número 19 tem que ver com uma razão que se prende com a questão do recenseamento eleitoral de um dos candidatos, e os pontos 20, 21 e 22 diz respeito a questões relacionadas com o incumprimento do artigo 3º da linha B, no que diz respeito à questão da capitação. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos. Passei a palavra ao João Pedro Rodrigues, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota vai para o ponto 22, que nós achamos que não temos informação toda no... Se pudéssemos ver o em papel, o documento em papel, é que até pode estar lá tudo, mas parece que em termos de informação anexa, que só está a parte do indeferimento e não está a parte das razões para o indeferimento. O 22? O 22. Pela ser. Esse é um ponto que não... No fundo, ouvimos agora a explicação, a proposta diz que a tendência de indeferimento é por causa da questão do valor, do rendimento per capita, mas nós estávamos a ver isto, eu sei que para mim e depois outros colegas e tal, não está. Mas é só para confirmar. Não, mas não está correto, foi impresso mal. Pronto, confirmamos o valor e votamos depois de confirmar o valor. Sim. Relativamente ao 20 e ao 21, já não é a primeira vez que falamos neste ponto, eu acho que continuamos a ter uma cadência demasiado elevada de situações que o anterior regulamento do PAL seriam incorporadas, seriam processos atendíveis e requerimentos que seriam atendíveis, e que neste, mais uma vez, os vereadores do PST não se têm que abster, efetivamente os técnicos estão a cumprir o regulamento, mas achamos que é injusto. Quer dizer, vamos lá ver, nós não podemos estar a dizer que nós não podemos ver as notícias que vemos no dia a dia, não podemos ver a habitação na ordem do dia, não podemos fazer planos estratégicos de habitação e depois entender, e aqui os técnicos entendem bem, porque o regulamento diz isso, que um agregado familiar com um rendimento per capita de 374 euros não tem acesso a apoio. Acho que esta situação deve ser urgentemente revista. O ponto 20 é rejeitado a tendência de indeferimento porque o rendimento per capita da família são 374 euros. Acho que estamos aqui no ridículo, muito sinceramente, 374 euros. Quer dizer, ninguém concorda com isto. Eu tenho a certeza absoluta que os vereadores do PS não concordam com isto. E, portanto, só uma forma de fazer, porque efetivamente os técnicos estão a aplicar o regulamento, mas este regulamento está errado. A tendência, a ideia do regulamento devia ser boa em abstrato, mas está a corromper aquilo que é a ideia do Paulo. Não faz sentido isto assim. Mas isto é uma posição que já vimos a dizer. Achamos que se resolve numa proposta de alteração, numa reunião de Câmara e numa Assembleia Municipal, e que acho que faz todo sentido reverter. Mas é, mais uma vez, só uma opinião do PSD, não é aqui nenhuma pergunta em concreto, só relativamente ao ponto 22 é que há uma pergunta em concreto. Pois bem, nós continuamos a focar nos processos de indeferimento e não nos focamos nos deferimento. É uma opção do PSD, que encontrou esta narrativa, ainda bem que agora estão preocupados com assuntos sociais, isso é que eu vou saber. Vem tarde, muito tarde, nós já começamos essa luta há muito tempo, mas ainda bem que cada vez que reforçamos essa luta é favorável, é ótimo. Aquilo que vou dizer não é novidade também, ou seja, nós estamos no mês 3, ainda é cedo para fazer a avaliação desta matéria, vamos aguardar mais um tempo, sendo certo que naturalmente também não será o PALA
que resolve como varinha mágica todos os problemas da habitação. Não será. É um contributo. Já começámos há muito tempo. Fomos o primeiro município do país a ter a estratégia local de habitação aprovada. E, portanto, isso é um orgulho para todos nós, ou deveria ser um orgulho para todos nós. E vamos continuar essa aposta na habitação. Ainda recentemente a revisão da estratégia local de habitação foi aprovada na Assembleia Municipal, já está a ser discutida no IRU para podermos ter acesso a fundos financeiros e estamos a trabalhar para continuar este caminho, sendo certo que é um caminho difícil, longo, com várias etapas e com vários passos, e é mais um que vamos dar de melhorar. Avaliar as políticas públicas também é algo que nós permanentemente gostamos de fazer e naturalmente já há situações no passado e espero que no futuro também que vão precisamente ao encontro desta premissa que é nenhum problema é demasiado velho para ser resolvido e mesmo aqueles que nós achamos que estamos a resolver, estamos sempre disponíveis para os melhorar e, portanto, para melhorar a nossa performance e a nossa atuação. E se virmos que há capacidade e pertinência na melhoria deste regulamento, vamos propô-lo em devido tempo nos órgãos próprios, que é a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, como muito bem disse o Sr. Vereador, e estamos disponíveis para esse caminho ser feito. Já está tudo resolvido? Posso pôr à votação os documentos? Só para dar uma nota sobre o 22 que não sei. Sim. Mas é pelo mesmo motivo, pelo que eu percebi, não? Sim. Só para confirmar, porque realmente não tínhamos aqui acesso ao valor. Afinal, o valor de 374 € da proposta de 20 não é o mais baixo, porque é um de 306. Percebo tudo aquilo que o Sr. Presidente disse. Isto é uma questão prática, objetiva. Não é, isto é o 4º mês desta primeira alteração ao regulamento. Estamos com uma tendência de mais indeferimentos do que deferimentos. Ela por ela. Não estamos a fazer as mesmas coisas. Então, se é eu que faço melhor. Também tenho que admitir essa hipótese, ou não? Não. Em termos de pala até 6 do 3. Eu gostava que fizesse as contas e depois na próxima reunião se quiser fazê-las, estou à vontade. E também estou disponível para receber, que ainda não recebi, a vossa proposta do plano de pavimentações dos orçamentos. Estou à espera disso. Mas não nos pediu, mas tem interesse em receber? Todo sempre. Tenho sempre interesse em receber informação. Quando não nos pediu, não. Quando nos pedem as eu pedi na Assembleia Municipal. Mas se calhar não óbvio. Mas está tudo bem. Eu estou-me a desviar do assunto. Eu estou-me a desviar do assunto. Não era isso o propósito. As contas são diferentes. Faz tudo parte da nossa atividade, das competências que temos. Agora, sobre a habitação pública, não me deve levar a mal quando lhe diga que lições do PSD não recebo ainda nenhuma até à data de hoje. Nós fomos o primeiro município do país a ter o primeiro direito e a ter a estratégia local de habitação aprovada. Isso são factos, não sou eu que o digo. Isso até foi dito na Assembleia da República, por uma deputada do PSD. E, portanto, sobre isso... Com razão. E bem, então, foi a primeira, acho que ela fez isso muito bem. Vamos discutir isso. Agora aqui, se quiser, podemos discutir noutra altura. É já no tema que há uma pessoa... O Pala, temos aqui os documentos para aprovar. Estamos em condições de aprovar, certo? Já estão satisfeitas as dúvidas. Então é isso que eu vou pôr à votação. Posso? Portanto, estamos no ponto 19. Ponto 19 reúne condições para ser aprovado, certo? Votado. Não há dúvida nenhuma, pois não? Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 19. Já circulou para aí, não é? Está aqui. 19. Ponto 20. Colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto... É o quê? Estamos aqui a enviar a documentação de voto. Se é o 22. Nós abstemos. 20%? Sim. O 20 é abstenção, é isso? Sim. Muito bem. Pode circular o 20 então para aí. Estou 22. Muito bem. Seguidamente podemos então colocar à votação o ponto 21, certo? Questiona-se quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com a abstenção dos seus vereadores do PSD. Ponto 22 da ordem de trabalhos. Questiona-se quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções do PSD.
temos seguidamente os pontos 23 e 24, em que, no fundo, nos temos de informação técnica que instrui. Estamos a falar do projeto de cartão de cidadão na Cheira Rodense, em que há condições para se propor a respectiva aprovação nos termos de informação técnica, que é o que se propõe em conformidade. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes dois pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à fase da votação, começando pelo ponto 23 da ordem de trabalhos. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 23 da ordem de trabalhos. No ponto seguinte, até o ponto 24 da ordem de trabalhos, questiono também quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 24 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, até o ponto 25 da ordem de trabalhos, é também no âmbito do projeto do cartão de cidadão na Cheira Rodense, mas neste caso a proposta é da tendência de indeferimento, na medida em que não preenche um dos requisitos do regulamento, que é nomeadamente a aquisição da vacina ter sido feita em farmácias do concelho. Basicamente é isso. Não sei se há alguma questão dos colegas para ter este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação deste ponto, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 25 da ordem de trabalho. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 26, 27 e 28. Também são propostas no âmbito da ação social e no âmbito, neste caso, do cheque de fralda. Todas estas propostas, nos termos de informação técnica, reúnem condições para ser aprovadas, o que se propõe em conformidade. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a estes pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, vamos passar então à fase da votação, começando naturalmente pelo ponto 26. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 26 da ordem de trabalhos. Seguidamente, passamos à votação do ponto 27 da ordem de trabalhos. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 27 da ordem de trabalhos de hoje. Seguidamente, o ponto 28, questiono também quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Seguidamente, temos uma proposta sobre o ponto 29, que diz respeito a uma viatura abandonada, com a matrícula que está aqui identificada na informação. E a proposta é da aquisição por ocupação, na medida em que não tem sido possível aos serviços, nomeadamente também à GNR, obter melhor informação sobre a questão do seu proprietário e, no fundo, tendo em conta o estacionamento abusivo, já é possível qualificar como abandonada e naturalmente, o município depois proceder à sua remoção. Basicamente é isso, não é? Exatamente. Bem, não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Eu questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 29 da ordem de trabalho. Muito bem. Chegamos ao 30º e último ponto da ordem de trabalhos de hoje. Este ponto diz respeito a uma situação do imóvel que está inscrito sob o artigo 15 na matriz predial rústica, secção Y da freguesia da Rua dos Vinhos. Diz respeito também à questão da variante rodoviária externa e, de facto, surgiu em obra um contexto na rotunda 2, que será aos chamados 4 caminhos, uma questão relacionada com o desvio de uma conduta adutora da EPAL, e esse desvio da conduta tem conveniência que fique a conduta desviada para fora do eixo da rotunda, que era algo que era bom evitar para o futuro, noutras situações que possam haver levantamentos de condutas, etc.
e, portanto, o que está a ser proposto é o desvio dessa conduta e ela passará em parte por um terreno que não estava expropriado, nem estava negociado pelas particulares, porque estava fora do traçado original da variante, como é bom de ver, e portanto nós conseguimos chegar aqui a uma plataforma de entendimento com a particular proprietária deste imóvel, na medida em que estamos a propor, no fundo, ocupar uma área de sensivelmente 481 metros quadrados, por força dessa alteração da conduta de água da EDPAL, e vamos compensar por uma outra área que já estava negociada, de idênticos 481 metros, também dessa mesma proprietária. Portanto, no fundo, há aqui um acerto de parcelas nos termos daquilo que está aqui em anexo, que é visível para todos e que também não fará falta ao município, porque a área de intervenção da variante não chega a tocar nessa zona e, portanto, faz já este acerto e ficará compensada automaticamente sem necessidade de encargos adicionais para o município. Portanto, basicamente é esta a proposta que está aqui em apreciação. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo nenhuma questão, colocava então à votação este que é o ponto 30º da ordem de trabalhos de hoje, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 30 da ordem de trabalhos. Depois temos então os documentos para conhecimento, o resumo da tesouraria, os licenciamentos de obras particulares de urbanismo, a questão relacionada também com uma comunicação do Infarmed na sequência do pedido de abertura de uma nova farmácia na freguesia da Buda e também as questões relacionadas com o placado, nomeadamente com o apuramento dos custos e também os indicadores de monitorização. Não sei se há alguma questão dos colegas. Não havendo, dou por encerrada então a reunião de Câmara de hoje, agradecendo a presença e a participação e colaboração de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.